Sejam muito bem-vindos ao programa Estética Flix e ao Dermacast, o maior canal de dermatologia e estética do país. Aqui nós ajudamos mulheres a viverem a sua melhor versão e trazemos as soluções mais modernas com os procedimentos estéticos mais atuais para ajudar você a viver a sua melhor versão. Se você não me conhece, meu nome é Joana Costa, sou médica, dermatologista, speaker de bioestimuladores de colágeno, botox, preenchimento há mais de 11 anos. E hoje eu trouxe aqui uma convidada, a Raquel, que vai falar com a gente sobre o tema como eu diminuir, como eu reduzir as minhas olheiras. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, lembra de inscrever-se aqui e ativar as notificações para o YouTube entender que isso é um conteúdo importante para você e mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então, vamos lá às perguntas. Raquel, seja muito bem-vinda ao nosso Dermacast. A Raquel tem quantos anos? Raquel, isso não é a pergunta que a gente faça para a mulher, mas a gente vai perguntar. É um prazer estar aqui, eu tenho 27 anos. Então, Raquel, desde quantos... Isso é uma coisa importante pra gente lembrar, porque às vezes a gente vê pessoas muito jovens com olheira, né? Então, não necessariamente a pessoa tem que ter 40, 50 anos pra se queixar de olheira. E a Raquel é bem jovem, muito bonita. E eu queria saber desde quando que as olheiras te incomodam? Assim, eu comecei a reparar mais com uns 25 anos. Comecei a ver que não estava legal quando eu ia fazer a maquiagem, ainda sentia que não estava gostando, ou que aquela área tinha alguma coisa que não me agradava. E aí eu comecei a pensar, não tá legal isso aqui. E aí foi quando eu comecei a reparar e ficar com o olhar fixo só para aquilo. Então, Tem o quê? Uns 4 anos isso já? tem um pouquinho, assim, uns 3 anos, né? Mas aí foi quando realmente comecei a me incomodar mais. E aí eu ficava, assim, focada, porque que aquilo ali tava ali. E aí era isso, assim, ficava... A gente faz a maquiagem, não fica bom, já fica com cara de cansada, né? Isso, ainda ficava com cara de cansada. Às vezes dava uma craquelada na região, assim, mesmo com ótimas bases, assim, dessas importadas que a gente usa, que são caríssimas. E eu via que ainda não ficava legal, ficava tipo, pô, tem alguma coisa aqui que não tá fechando, sabe? E aí nisso eu fui começando a treinar meu olhar pra ficar olhando só pra aquele defeito. E aí com o tempo fui vendo que talvez precisasse de uma outra tipo de solução além da base e do corretivo. E aí, quando que você descobriu essa nova solução? Quando foi que você descobriu que existia preenchimento de olheira com ácido hialurônico? Assim, eu fui um pouco sortuda porque eu comecei a trabalhar na época em uma clínica de dermatologista e aí foi o meu primeiro contato, assim, mas antes disso eu nem sonhava, assim, que existia alguma coisa exatamente, especificamente para isso. Então, meio que o meu caso foi um atípico, porque eu comecei a ir para a área, então eu vi esses tratamentos, e aí comecei a pensar sobre, né, eu falei, então tem uma solução, é que eu ainda não tinha tido acesso a ela, mas foi exatamente nessa época. E eu queria que você contasse agora um pouquinho da sua experiência, né? E aí você chegou a fazer esse preenchimento de olheira, né? Que você estava bem incomodada. Colocou o preenchedor todo na região da olheira, né? E aí, quando ela chegou aqui, ela tava reclamando que tava com mais olheira depois de ter colocado o preenchimento de ácido hialurônico. Isso é uma queixa muito comum no consultório, praticamente todos os dias a gente recebe alguém com preenchimento de olheira que se queixa da piora, apesar de já ter realizado o preenchimento de ácido hialurônico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como você se sentiu depois desse preenchimento, né? Que você falou que você tava com essa cara de cansada. O que você tava achando? Como que você se sentiu depois desse preenchimento de olheira? Assim, a princípio, na primeira semana eu fiquei bem, eu falei assim, acho que ficou legal mesmo, porque fica mais inchadinho na hora, né? Então a gente acha que fica tudo, assim. Só que depois eu comecei a perceber que me pareceu que o preenchimento foi concentrado mais em uma área, então parecia que a olheira estava um pouco maior ainda, estava mais perceptível. Então eu percebia isso quando eu sorria nas fotos, eu percebia um pouco mais. Então isso começou a me incomodar e falar, poxa, não sei se ficou tão legal assim. Foi uma solução, mas parece que não tinha sido exatamente o que eu pensei que seria. E na verdade, assim, agora a gente vai falar de uma pergunta muito comum, que é onde as pessoas mais erram, né, em preenchimento de olheira. A olheira, ela tem uma classificação, a gente tem a classe 1, classe 2, classe 3 e classe 4.
Mas acima da classe 2, que é uma olheira um pouquinho mais profunda, então classe 1 é só nessa região aqui, né, que a gente fala que é a região medial da olheira. Quando a gente já tem olheira do meio pra cima, quer dizer que eu já tenho atrofia na região malar. Isso quer dizer que eu já tenho uma queda de sustentação na face. Então, se eu for fazer só o preenchimento da olheira sem fazer a sustentação da face, eu vou notar uma piora e posso notar até uma piora da bolsa, porque vai acumular produto nessa região porque não tem sustentação devido à perda da sustentação da face. Então, é muito comum a gente receber pacientes que fazem esse preenchimento de olheira, não fazem sustentação anteriormente e se queixam dessa piora. Bom, para solucionar o caso da Raquel, a gente fez exatamente isso, sustentação da face no tipo top model look mesmo, né? Então, sustentação do malar, no queixo, preenchimento de olheira e eu ainda fiz uma rinomodelação. Eu acho que mais amei. E eu queria que você falasse um pouquinho do que você sentiu de diferença, assim, de resultado, que antes você estava se sentindo um pouco mais cansada, como que você se sentiu depois que você fez uma harmonização melhor, assim? Eu senti, assim, que realmente minha face, ela tinha essa harmonia mesmo. Então, assim, percebi que aquele levantadinho daqui ficou, assim, maravilhoso. A rinomodelação foi a que eu mais gostei, porque eu sempre ficava olhando pro meu nariz também. Mas, assim, eu percebi que a parte da olheira tinha melhorado muito. E aí, nisso, depois que melhorou, eu comecei a olhar para outros lugares. E a gente já fez até muita coisa, não dá pra nem ficar citando, mas eu comecei a olhar para outros lugares e aí ver o que mais poderia melhorar. A olheira, assim, depois parou de ser a minha reclamação e aí comecei a pensar, não, agora já posso aqui, né, ver outra coisa, fazer um botox, colocar uma outra coisa aqui, e foi maravilhoso. E o queixo também, doutora, o queixo foi assim... Eu falei, gente, como uma coisa tão pequena que ela fez, que parece que foi só uma mexidinha, mas... Nossa, deu toda a diferença nas fotos sorrindo e tudo mais. Eu amei, assim, fiquei muito feliz. E eu queria saber o que você sentiu, assim, de diferença na sua autoestima, na sua autoimagem, que é muito comum a gente ver quando o paciente está se sentindo, a mulher está se sentindo melhor, mais feliz, ela consegue fazer mais coisas, mas o que você acha que isso mexeu em relação à sua autoestima mesmo, assim, ao seu interior? Isso melhorou muito, assim, a minha motivação e, assim, e confiança também em várias coisas. A gente fala as coisas, parece meio clichê, mas não é. Então, assim, eu lembro que eu já começava a gostar mais de me olhar e fazer mais coisas. Tipo assim, eu comecei a gostar de usar mais acessórios, de me ver mais bonita. Então, eu já tinha mais uma rotina, né, do skincare. Eu já queria fazer mais, porque eu pensava que... Pensava não, tinha certeza que aquilo já melhoraria mais os procedimentos. Então, eu passei a lavar meu rosto mais vezes no dia, aplicar o protetor solar e ficar mais feliz com essas coisas. Isso melhorou muito, assim, até as idas na academia me deixaram mais contentes. Comecei com mais, assim, felicidade e motivação. Falava, não, poxa, é tão legal se olhar e você tá bem, né, tá se sentindo bem com tudo ali que tá sendo proposto do seu jeito, né? Não mudou nada em mim, assim, aparentemente visível, mas foi uma mudança pequena que me fez ficar feliz comigo, assim, do jeito que eu sou. Muito bom. E eu queria que você falasse para as pessoas, a outra dúvida muito comum são quais são os principais cuidados, né, depois que a gente realiza o preenchimento facial. Quais são os cuidados que a pessoa precisa ter e o que ela vai sentir nos dias seguintes, falando de você mesmo, uma experiência na prática. Sim. Assim, um dos cuidados que eu mais tive foi a questão, né, a gente começa a cuidar mais da pele, então, assim, realizar a rotina, né, passar mais filtro solar, fazer mais a higienização, passar hidratante e tudo mais. Comecei a me conscientizar mais sobre dormir, não dormir tanto de lado, né, que é uma coisa que é super difícil, mas a gente vê uma melhora no aspecto das rugas e tudo mais. E o que eu senti, assim, na primeira semana, alguns pontos, quando coloca, a gente ainda sente dolorido, mas é muito pequeno, assim, muito tranquilo. Incha também, né? Incha fica vermelho. Sim. Aí, assim, os 3 primeiros dias eu acho que é o que você mais sente, assim, mas depois passa e nem lembra mais, assim. Mas foi bem tranquilo, assim, não tive muito problema depois. Você chegou a colocar gelo? Sim, coloquei gelo. Às vezes eu até fazia uma compressa com um chazinho de camomila, bebia também o chá e aí descansava, assim, maravilhoso. Era ótima a sensação do preenchedor no local. O gelo ajuda muito a diminuir o inchaço também, né?
A Raquel chegou a fazer também um multiwaves que é o LED, né? Que é o LED vermelho, que ele ajuda muito, tem essa ação anti-inflamatória. Mas quem não tem o LED em casa, pode fazer o gelo, que tem uma excelente ação anti-inflamatória, né? Que tem um resultado excelente. E o que você, depois disso, depois que você fez essa harmonia toda facial, você começou a se queixar da flacidez da pele. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre como você, depois que ficou tudo em ordem, né? Ficou bonita, ficou descansada, com o olhar descansado, mais jovem do que já tem, mais descansado. Quando que você começou a perceber a flacidez da pele? Assim, eu acho que foi assim, em toda essa, né, volta para academia e de estar se observando mais, eu comecei a prestar atenção, assim, que talvez alguns lugares já estivessem começando a cair um pouquinho. E aí, nisso, os comentários, a gente começou a olhar mais, né, provocava, assim, tipo, pensar, essa parte aqui já tá precisando de um colagenozinho mais, então assim, você começa a pensar o que eu posso melhorar com isso. E aí, assim, foi meio que, não foi instantâneo, mas com o tempo você começa a se observar e você começa a ver que algumas coisas estão começando a cair, estão começando a ficar um pouco fora do lugar, e isso traz incômodo. Então foi assim, uns 2 meses depois que eu comecei a prestar mais atenção e aí comecei a olhar que poderia, o que eu posso melhorar mais agora. Muito bom, maravilhoso. E tem alguma dica que você queria deixar para alguém que está se incomodando com a olheira em casa, para alguma mulher que tá se sentindo feia, cansada, que tá olhando no Zoom e tá aí com um olhar cansado, né? Triste, elas falam muito isso, olhar triste, cansado. Você tem alguma dica que você pode deixar para elas? Com certeza, assim, eu acho que o autocuidado é tudo que a gente pode fazer. E eu acho que a dica é tentar se priorizar ao máximo, assim, buscar realmente profissionais que façam a diferença e tentar, assim, muita gente fala sobre dinheiro, mas quando a gente quer uma coisa, a gente consegue priorizar e trazer uma certa prioridade mesmo para aquilo. Então, assim, a dica que eu dou é vai no profissional adequado que vai saber, né, utilizar os produtos e junta o dinheiro e vai, entendeu? Porque a gente gasta com tanta coisa e dinheiro, se você não gastar, você vai gastar de qualquer forma, então gasta logo da forma correta. A gente falou muito sobre isso e a outra pergunta, né, e na verdade resposta que a gente já quer dar e muitas pacientes ou muitas mulheres em casa podem estar falando, e se eu não tiver dinheiro para isso, né? E se eu não tiver dinheiro, como é que eu vou fazer? Então, o que a gente não pode é fazer errado, né? Fazer errado é pior, porque pra gente consertar o que foi errado é mais difícil do que a gente começar a fazer certo. Então, se você não pode, de repente, fazer a sustentação da face e, né, essa sustentação, essa harmonia facial e ao mesmo tempo fazer o preenchimento de olheira, você começa pela sustentação da face. Então, você pode começar pela sustentação da face, depois você faz a olheira, depois você pode fazer essa região do mento, depois você pode fazer remodelação. É só você fazer um planejamento com o seu dermatologista, com o seu especialista e se programar ao longo do ano para poder fazer o que realmente está te incomodando. Porque uma vez feito, depois é só manter, então é muito mais tranquilo, né? E uma coisa que a gente queria falar e perguntar também, queria perguntar para você, de quanto em quanto tempo a pessoa pode fazer o preenchimento de olheira? De quanto em quanto tempo que a gente indica? Geralmente tem a indicação anual, né? Pra mim poderia ser a cada mês. Não que a gente fica viciado, mas assim, anualmente é um tempo excelente, assim, não tem por que ser mais, né? Não, ou menos até. E assim, mantém muito tempo, né? O ácido hialurônico a gente vê que ele fica ali bem tranquilinho, né? 1 ano já tá ótimo, assim, pra voltar e fazer tudo. E é aquilo que você falou, assim, quando você vai numa pessoa que já é especialista, que nem você arrumou meu rosto com uma seringa pelo que eu queria, né? E anteriormente eu tinha feito uma seringa e já não tinha ficado o que eu queria. Então, assim, são proporções que, dependendo do profissional, você vai economizar. Então, às vezes a gente pensa que vai ser mais, tem uma galera que às vezes coloca, sei lá, 18 seringas aí, faz uma desarmonização. Mas, às vezes, é tão menos assim, e, gente, menos é mais, todo mundo sabe disso. Menos é mais, mas ela todo dia quer fazer um procedimento estético diferente. Isso é verdade. Eu, assim, venho trabalhar todos os dias motivada, pensando em todo dia fazer alguma coisa em mim. Muito bom. Então, muito obrigada a vocês que assistiram o nosso DermaCast. Se você ainda não curtiu, por favor, curte esse episódio, compartilha com a sua amiga
que tem uma olheira que incomoda ela há anos, né? Ou então que tem uma olheira muito funda, que tá com a cara muito cansada. Compartilha com ela para o YouTube entender que esse vídeo é importante para você e para mostrar isso para mais pessoas. Então ativa a notificação para ver os nossos próximos vídeos e até mais.